Quem está acompanhando as notícias com a gente no Metrópole sabe que o filho mais velho do presidente Lula, o Lulinha, se tornou uma das principais questões para a campanha de reeleição. E justamente por isso, era esperado que o tema fosse usado pela campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o debate com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aconteceu no último domingo. Só que o Tarcísio não falou sobre o Lulinha. Eu estou ao vivo com o colunista Ramiro Brits, que vai contar para a gente os motivos dessa, digamos, lacuna no debate. Ramiro, muito boa tarde. Ramiro, muito boa tarde. Muito boa tarde. Exatamente. O que aconteceu foi que uma notícia que foi publicada aqui no Metrópolis, foi publicada 4 dias do debate, na coluna do Igor Gadelha, acabou tirando esse assunto do debate, né? O Igor falou lá, uma matéria do Igor Gadelha com o Demetrio Vecchioli, disse que no dia, em fevereiro de 2026, o filho do Tarcísio, os 2 filhos, né, ele tem um filho e uma filha, abriram uma empresa, essa empresa com sede em Barueri, aqui na Grande São Paulo, mas colocaram como endereço da casa deles o Palácio dos Bandeirantes, que é de fato onde eles vivem, né, já que eles são filhos do governador e vivem com o pai. Essa empresa, ela é sócia de outra empresa que trabalha com créditos, direitos tributários, enfim, questões de tributos e impostos. E aí tem uma ilação acontecendo nos bastidores por meio dos petistas de que essa empresa prestaria serviços para as grandes beneficiárias tributárias de São Paulo, né, que recebem benefícios de ICMS, inclusive tem um deputado do PT aqui do estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa, o Paulo Fiorilo, que cobra isso do Tarcísio, já cobrava do João Dória, depois do Rodrigo Garcia, quando eles foram governadores, e agora cobra do Tarcísio, que ele diga quais são essas empresas que recebem benefício de ICMS. A questão corre no Tribunal de Justiça de São Paulo, até hoje não foram reveladas. Mas então teve essa briga de narrativas e justamente pelo filho do Tarcísio ter sido chamado, chamado para a conversa, né? Ter mostrado, as empresas dele foram mostradas. O filho do Lula, que é o padrinho político do Haddad, todo mundo sabe, também ficou de fora do debate. Como o Fábio Luiz Lula da Silva, né, que todo mundo conhece como Lulinha, está enrolado com a questão do ICMS, aí ele já admitiu que viajou num avião pago pelo careca do INSS, né, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, para Portugal, bancado pelo careca do INSS para visitar uma fábrica lá, uma empresa de maconha medicinal que ele tem em Portugal. Como isso ficou já explícito, era de se esperar que o Tarcísio, como um dos principais expoentes aí, o principal governador que apoia a campanha do Flávio Bolsonaro, fosse mencionar isso no debate, mas acabou não acontecendo justamente por causa disso. Inclusive, horas antes do debate, a gente conversava com um dirigente petista que falou que, olha, o Haddad não quer falar sobre isso, ele não quer trazer esse assunto da empresa do filho do Tarcísio. Eu falei, tá, mas e se o Lulinha for citado no assunto? Bom, se o Lulinha for citado na conversa, aí fica inevitável, obviamente, que ele vai trazer esse assunto. Então, acho que a empresa do filho do Tarcísio acabou blindando o Lulinha do debate. Porque foi um debate nacional, viu, Rafa? Tem vários temas aí que foram tratados no debate que não tem nada a ver com São Paulo. Mas como tanto Tarcísio quanto Fernando Haddad foram ministros de Jair Bolsonaro e de Lula, respectivamente, o assunto dos 2 governos veio à tona, né? Eu posso lembrar aqui pelo menos 3 momentos que o debate nacional tomou conta do debate de São Paulo. Um deles, quando o Tarcísio fala que o PT é especialista em quebrar empresas. Eu acho que ele estava se referindo, provavelmente estava se referindo às estatais, e aí o Haddad responde, olha, no governo Bolsonaro o lucro das estatais foi 100 milhões a menos do que no governo do PT. Comparando aí os 2 governos, né, o Lula 3 e o governo do Jair Bolsonaro. Depois, o Haddad provoca o Tarcísio, né, ele fala que teve que rever vários contratos de quando o Tarcísio era ministro dos Transportes, incluindo o contrato de trens com a empresa Rumo,
que é de um dos doadores da campanha do Tarcísio. Ele faz essa conexão durante o debate e o Tarcísio também acaba não respondendo sobre isso. E ainda tem uma terceira questão, que é quando eles brigam, e brigam várias vezes durante o debate, sobre a taxa de juros, né? O Tarcísio fica batendo na tecla que com a taxa de juros imposta pelo governo petista, fica muito difícil dos empreendedores conseguirem trabalhar. E aí, e aí ele pergunta de quem que é a culpa, então? Se a culpa não é sua, diz o Tarcísio, né? De quem que é a culpa? E aí o Haddad bota a culpa em Roberto Campos Neto, ex-chefe, ex-presidente do Banco Central aí durante o governo Bolsonaro, e diz, olha, ele entregou o governo com a taxa de juros em 13,75%. Mas é verdade que hoje, inclusive baixou recentemente, mas hoje está em 14%. Então, aumentou durante todo o governo e agora teve uma redução pequena. Mas, enfim, o debate foi sempre nacionalizado. Mas essa questão que é central na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, que é a atuação do Lulinha, né, nesse suposta atuação, mas pelo menos teve negócios com pessoas que estão envolvidas no escândalo do INSS. Isso que é uma questão central na campanha do Flávio. Tanto é que chamou para vice dele o Alfredo Gaspar, né, que foi relator da CPI do INSS na Câmara Federal. Essa questão ficou de lado no debate, justamente por causa dessa descoberta e essa revelação da coluna do Igor Gadelha, que falou aí da empresa dos filhos do Tarcísio, que trabalha aí com uma outra empresa que tem serviços tributários prestados a empresas aqui de São Paulo. Ramiro, você tocou num ponto importante. Muita gente comentou do quão foi cavalheiresco o debate entre o Tarcísio e o Haddad. E que eles demonstraram aí que, de fato, há como se fazer um debate político sem necessariamente partir para a baixaria. Eu sei que a gente muitas vezes quer ver baixaria em debate político, mas não houve. Mas a questão que eu penso é o seguinte: você acredita que em outros debates que envolvam outros candidatos, ou mesmo, de novo, Tarcísio e Haddad, esse assunto pode voltar à tona? Porque, como você traz na coluna, o Haddad até deu um apelido ali para o filho do Tarcísio, mesmo sem ter usado esse assunto durante o debate. O apelido foi nos bastidores. Ele falou a um dirigente do PT, ele falou, olha, se não fosse o Lulinha e fosse o Tarcisinho, o mundo estaria caindo na cabeça do presidente, né? O Tarcisinho, então, é o apelido que o Haddad deu ao filho do Tarcísio, né? Que não chama Tarcísio, eu esqueci o nome, acho que é Henrique o nome dele, eu não posso ter certeza, mas acho que é Henrique, não chama Tarcísio. Mas essa questão do debate de alto nível, ele realmente chamou atenção, viu? E aí tem dois lados nisso, né? Eu acho que um lado é super salutar, assim, eu estava brincando, inclusive, domingo nós estávamos fazendo aqui uma live, né, durante o debate. Eu falei, olha, a gente veio aqui, a gente que faz a cobertura política aqui em São Paulo, a gente veio de um debate que um cara simplesmente pegou uma cadeira e deu uma cadeirada na cabeça do outro candidato, né? Então, assim, quando tem pessoas falando sobre temas públicos, contas públicas, quase que assusta, né? A gente pode ter até um certo tédio, mas, enfim, é o correto, é o salutar, é o respeitoso. Mas aí a gente partiu, né, de um ex-apresentador de programa de policial de TV dando uma cadeirada num ex-coach para um professor de filosofia, sociologia, ex-ministro da Fazenda debatendo com um engenheiro. E aí a coisa fica um pouco mais tranquila, né? Fica um pouco mais ali dentro das quatro linhas, com argumentos incisivos, mas acima da linha da cintura, né? Digamos assim. Então as coisas ficaram mais nesse debate de temas, debate de dinheiro público, debate de questões que são mais relevantes. O problema, ao meu ver, é que são dois problemas, né? E isso não é uma opinião só minha, é uma opinião que eu tenho também, mas que pessoas das campanhas me falaram, de ambas as campanhas. Nenhum dos dois conseguiu furar a bolha. Quem chegou ali disposto a votar no Tarcísio não vai mudar o voto para o Haddad. Quem chegou ali disposto a votar no Haddad não vai mudar o voto no Tarcísio depois do debate de domingo. Cada um falou para o seu público e seu público escutou. A segunda questão é que tem questões complicadíssimas ali. Tem coisas que, assim,
A gente estuda, trabalha, tenta entender tudo que estão falando. Tem coisa que foi difícil de entender. Para mim, eu fico imaginando para uma pessoa que tem um trabalho braçal aí, tem que ficar 8, 9 horas por dia trabalhando, pega mais 3 horas de transporte, vamos ver o que os candidatos vão falar para mim sobre como eles vão governar São Paulo. Aí poucas propostas, muitas discussões temáticas que ficavam num campo de números, de contas, de coisas que você nunca vai entender, você nunca vai saber o que é, assim, beleza, ok. Prejuízo de estatal, beleza, ok. Taxa de juro muito alta, mas eu tô aqui comendo arroz e feijão e tô com dificuldade de pagar o arroz e feijão. Me explica como é que isso interfere no meu supermercado. Me explica como é que você vai melhorar, vai deixar mais barato o meu supermercado. Então, acho que essas coisas, chegar à população com esse discurso é mais difícil, né? E eu acho que isso é um desafio para os dois candidatos nos próximos debates. Acho que a gente pode esperar alguma provocação, sim. Pode ser que a coisa descambe para essa questão familiar, né, de falar do filho do Lula, de falar do filho do Tarcísio. Eu acho que são cartas que ambos os candidatos têm na manga. Eu acho que um fica ameaçando o outro ali, ó, se você falar isso, eu falo isso, se você falar isso, eu falo aquilo, né? Mas essa questão, eu acho que os dois têm que trabalhar de fato nos próximos debates, é de levar um discurso mais compreensível para a população. É isso mesmo. Cadeirada não, proposta sim. Vamos fazer dessa a nossa política. E só para te informar, é Matheus o nome do filho do Tarcísio de Freitas. Ramiro, Matheus, confundi. Exatamente. Eu falei Henrique, desculpa pro Matheus aí. Matheus, que é o Tarcisinho. Não, o Tarcisinho quem disse aí foi o Haddad, não foi a gente. Ramiro, obrigado por participar com a gente. Exato. Volte sempre aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, valeu. Olha, pausazinha rápida,